o número 2 na hierarquia do PCC, primeiro comando da capital, por entender que a obra pode trazer mensagens cifradas para a facção criminosa sobre a segurança da unidade prisional. A Divisão de Inteligência da Penitenciária recolheu as folhas de rascunhos em poder do prisioneiro e não autorizou a entrega do material literário para os familiares ou advogados de Roberto Soriano, também conhecido como Tiriça. A direção da Penitenciária Federal de Brasília confiscou o livro escrito pelo preso Roberto Soriano, 47, o número 2 na hierarquia do PCC, primeiro comando da capital, por entender que a obra pode trazer mensagens cifradas para a facção criminosa sobre a segurança da unidade prisional. A Divisão de Inteligência da Penitenciária recolheu as folhas de rascunhos em poder do prisioneiro e não autorizou a entrega do material literário para os familiares ou advogados de Roberto Soriano, também conhecido como Tiriça. Considerando o perfil do autor e o local onde se encontra, naturalmente que o texto pode e deve ser interpretado como possível referência à Penitenciária Federal de Brasília, argumentam o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e a diretoria do Presídio. No entendimento das autoridades carcerárias federais, o texto produzido pelo detento narra detalhes de batalhas ocorridas numa época medieval, havendo referências a reinos, castelos, muralhas, escudos, balas de canhões, escadas, cordas, túneis, plano de invasões, massacres e execuções. Porém, na avaliação de quem o confiscou, a narrativa literária pode se tratar na realidade de uma tentativa de repassar mensagens codificadas sobre a segurança do presídio, oferecendo para os criminosos da organização em liberdade informações sobre uma possível ação de resgate. O preso ficou inconformado com a censura. Em carta de 2 páginas escrita 2 meses atrás, ele explica que terminou o livro no dia 17 de março de 2020. Soriano diz na correspondência que só soube 5 meses depois, por meio de advogado, que a obra que deveria ser entregue para a família dele havia sido recolhida pelo Departamento de Inteligência. Segundo o prisioneiro, um relatório feito pela diretoria do presídio concluiu que a obra é imprópria e atenta contra a segurança. Soriano reclama também que nenhuma autoridade do sistema penitenciário federal o procurou para perguntar ou tirar qualquer dúvida sobre o livro. O autor ressalta que escreveu um romance de ficção com narrativas sobre um período medieval. Acrescenta que fala sobre ruínas, oceanos e que fez mapas para poder situar geograficamente os leitores. Afirma também que os personagens têm nomes de seus familiares, como as netas de 4 e 6 anos, além dos sogros e avós paternos e maternos. Fiz essa escolha para homenageá-los, justifica. O preso escritor descreve um castelo com tapeçarias, velas de cera, pisos de mármore, muralhas com fosso e sentinelas. Para os censores, essa parte do romance é a que mais intriga e pode ser alusão à segurança do presídio. Mas para Soriano, essa narrativa não pode ser comparada às penitenciárias federais porque as unidades são de segurança máxima, modernas e nem muralhas possuem. Fazer analogia de um castelo medieval com um presídio é errôneo, defende-se o prisioneiro. Na obra, Soriano escreve sobre os soldados e diz que eles usam armadura, espadas, arco e flecha, facas, machados e catapultas. Os meios de transporte são carroças, cavalos e barcos. Não é nada moderno que traga à luz algo subversivo, complementa o escritor. As batalhas, continua Soriano, fazem parte do romance de ficção e a invasão por meio de túnel a uma cidade sitiada pelo exército inimigo não significa alusão a presídio e não se pode fazer essa comparação, reclama o autor. O presidiário menciona na carta que se inspirou no livro O Guerra dos Tronos, do escritor norte-americano George R.R. Martin, e diz ter esperança de que seu romance seja publicado e vire filme. Ele afirma que se sente injustiçado e perseguido por uma censura fantasiosa e arbitrária. O sistema prisional brasileiro desestimula o apenado, queixou-se. A defesa de Soriano pediu à justiça o fim da censura e a devolução dos rascunhos do livro para a família do detento. Roberto Soriano foi transferido do CRP, Centro de Readaptação Penitenciária, de Presidente Bernardes, CSP, para Presídio Federal em novembro de 2012, após ser acusado de envolvimento em um plano para matar policiais militares. Ele também foi acusado de mandar matar agentes penitenciários federais para intimidar autoridades e desestabilizar o sistema penitenciário coordenado pelo DEPEN.
Em depoimentos à justiça, Soriano negou ser integrante de facção criminosa e disse que jamais mandou matar alguém. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele é líder do PCC e só está abaixo de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, chefe máximo do grupo. A Polícia Federal concluiu que a ordem para o assassinato foi dada por Soriano, conhecido no mundo do crime, entre outros apelidos, por O Tiriça. Ele é membro da Sintonia Final Geral, nome dado à cúpula da maior facção criminosa do país, de acordo com as autoridades. Tiriça era detento de Catanduvas, popularmente conhecida como o Cadeião. Matar agentes foi a decisão tomada pelo PCC para o intimidar e desestabilizar o do sistema penitenciário federal, considerado opressor pela facção. As investigações revelaram que Tiriça se utilizou das visitas íntimas a outros presos para comunicar aos comparsas em liberdade a ordem de assassinato. O MPF, Ministério Público Federal, denunciou 15 pessoas pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Roberto Soriano é o integrante de maior hierarquia da organização criminosa PCC envolvido no caso, e se encontra recolhido no sistema penitenciário federal, tendo funcionado como mandante do crime, lê-se na denúncia do MPF. Apontado de ser o mandante da morte de um funcionário do local, Tiriça foi transferido de Catanduvas no dia 19 de janeiro de 2017 para o Presídio Federal de Porto Velho, CRO, um lugar já conhecido por ele. Foi para lá que ele foi transferido em 16 de novembro de 2012, sob um forte esquema de segurança, após ser apontado como um dos mandantes de assassinatos de policiais militares de São Paulo. Tiriça foi apontado como o líder do primeiro motim em presídios federais, ocorrido em setembro de 2013, e pias, chuveiros e vasos sanitários das celas foram quebrados. De acordo com reportagem do jornal O Folha de S. Paulo, ele foi flagrado em escutas ambientais, autorizadas pela Justiça, articulando a facção nas unidades federais. Tiriça conhece o sistema penitenciário brasileiro como poucos chefes criminosos do país. Desde o dia 4 de fevereiro de 1994, ele se encontra preso, com interrupções, de acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça. Ele cumpre pena de 49 anos e 16 dias, por crimes cometidos já sob a guarida do PCC. No sistema penitenciário federal foi condenado por 5 vezes pelo cometimento de faltas graves, ostentando, assim, a condição de mau comportamento carcerário até 30 de novembro de 2019, de acordo com o relatório do DEPEN. O RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, é uma sanção aplicada ao preso que comete faltas graves dentro do sistema penitenciário. Nesta situação, o preso é recolhido em cela individual e tem direito a visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças. Os filhos podem visitar de acordo com os horários normais da cadeia, com duração de 2 horas, e a sair da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Roberto Soriano, o Tiriça, já esteve no RDD por 12 vezes, no presídio de Porto Velho, é a 13ª. Verifica-se que Roberto Soriano, durante todo o seu recolhimento no sistema penitenciário, cometeu diversas faltas disciplinares, tendo sido submetido a regime disciplinar diferenciado por 12 vezes, até o momento, o que demonstra que o custodiado possui comportamento extremamente subversivo, contrário às regras e à disciplina do sistema carcerário e que, mesmo após mais de 15 anos preso, ainda possui forte vínculo com a organização criminosa PCC. Retorne-se ao dia 14 de março de 2017, no horário de almoço do Presídio Federal de Porto Velho. Ao receber a resposta de Tiriça, o agente penitenciário federal fez um comunicado de ocorrência, por considerar que foi tratado de forma ríspida ou pelo prisioneiro. Ele havia dito que haviam sido tomadas medidas cabíveis ou em relação à dieta do preso. A direção da penitenciária resolveu abrir uma investigação interna para apurar a falta disciplinar grave. Ele não ameaçou ninguém, apenas pediu para observarem sua dieta e por isso foi instaurado um procedimento contra ele, afirma o advogado do acusado, o criminalista Marcelo Luiz Martins da Silva.